Olá malta, bom dia! Hoje quero partilhar com vocês o meu novo diário. Como já sabedes, o passado abril comecei um diário e descobri recentemente que está a ajudar-me muitíssimo a escrever as coisas que estou a fazer ao longo do dia, mientras as estou a fazer para manter-me motivada a fazer muitíssimas mais coisas e procrastinar muitíssimo menos. Então decidi que queria continuar, mas estou já quase a acabar este, só tenho um par de páginas, então a próxima semana vou finalmente começar o meu novo diário. Comprei na Amazon e elegí um bocadinho mais grande e quero que me dure mais meses que este tão pequeno. E também decidi voltar a experimentar a fazer um bullet journal. Descobri que agora que estou fazendo trabalho independente e não tenho realmente um horário tão rígido como quando estava no escritório, não estou a utilizar todo o que devia a minha agenda. Em realidade, só estou a utilizar a página mensal para marcar os dias que estou a fazer bem o meu desafio de baixo consumo e outras coisas que tenho que fazer, tipo ir ao médico ou tenho alguma marcação. E depois estou a utilizar a página seguinte, que é pois objetivos, coisas para fazer, alguma anotação importante. E honestamente, o resto das páginas, desde que deixei outro trabalho, não estou utilizadas. Então, decidi que ia começar um bullet journal e decidi comprar este pequeno calendário mensal que é tão fácil de levar comigo, quase não ocupa espaço. E assim posso levar as marcações comigo ou posso tê-las no meu espaço de trabalho e ao mesmo tempo serve perfeitamente para marcar os dias de low-buy. E depois tenho aqui para marcar os meus objetivos no bullet journal e também a parte de diário. Depois, levo anos que quero experimentar a fazer um bullet journal fixo, mas tenho problemas em combinar cores e fazer coisas desse estilo. Em setembro decidi que ia permitir-me comprar durante outubro pois um diário novo, mas ao final recebi do meu namorado. Então o que comprei foi um kit de scrapbooking e uns autocolantes aí fixos e lindos para decorar algumas das páginas. Agora bem, tenho que dizer-vos que eu acho que, enquanto eficiência do bullet journal, fazer menos decorações é normalmente mais produtivo e mais eficiente. Mas como eu queria experimentar, também me achei que, por exemplo, páginas de objetivos do ano, que realmente vas a olhar a elas, pois nem todos os dias e só tenho umas quantas coisas escritas, não tenho nenhum problema em estar bem decoradas e também estive a ser bastante relaxante. Então, eu comecei já a decoração para tê-lo preparado para novembro e aqui fiz uns stickers que são holográficos e depois parte dos conteúdos do kit de scrapbooking. Sinto que ficou muito fixe. A verdade foi muito relaxante de fazê-lo. Depois, aqui nesta página, tenho aqui isto. Não sei todavia para o que eu vou utilizar, mas fica fixe. Tem um índice que, honestamente, não vou utilizar porque nunca utilizo os índices. Prefiro meter um marcador de página e olvidar-me. Depois, como eu vou começar no outono de 2025, tenho este pequeno spread aqui de outono. É simples, mas as cores estão coordenadas. E também foi muito divertido fazê-lo. Depois tenho objetivos de outono-inverno 2025. Estive a ver que está a ajudar-me muitíssimo. E sucede-me todos os anos que tenho uma tendência a começar a preparar os objetivos do próximo ano sobre outubro, novembro, que é outono. Então estive a pensar se calhar tem mais sentido para mim simplesmente começar a fazer as coisas em outono, porque também, na verdade, a época de Natal, ano novo, sempre estás mais ocupado e não tens tanto tempo para fazer estas coisas, assim que acho que vou experimentar organizar os meus objetivos por estas horas e ver também se há algum padrão aí que fora interessante enquanto ao comportamento, pelo tempo, as temperaturas, etc. Mas tenho os meus objetivos de outono-inverno 2025, 2026 porque tecnicamente o inverno acaba em 2026, mas tenho 200 vídeos no canal de YouTube, estamos em 131 atualmente, vamos chegar a 200, se calhar não antes de janeiro, mas antes de acabar o inverno, acho que chegamos aos 200 vídeos. Depois tenho ler 20 livros e começar a aprender chinês. Este ano, malta, eu decidi não ia marcar nível,
vou utilizar uma estratégia diferente para os meus objetivos porque está a funcionar muito bem com o meu canal. Esta estratégia é que, em vez de dizer vou conseguir isto, fator externo, tipo aprovar um exame de nível, conseguir 1000 subscritores, conseguir tantas horas de visualizações ou perder 10 quilos, o que vou fazer a partir de agora é vou criar este número de vídeos, coisas sobre a que eu tenho controlo, eu consigo fazer. Vou começar a aprender chinês, coisa que eu controlo, eu posso fazer. Vou ir ao ginásio tantas vezes por semana, coisa que eu controlo, eu posso fazer. A nível de peso, não escrevi um objetivo, continuo tentando perder peso, estou estancada nos 90 quilos, acho que não consigo comer menos, assim que a solução é mover-me mais. Está a ser muito difícil nos últimos meses para mim sair de casa, honestamente. Se não tinha uma coisa específica para fazer, simplesmente sair a passear é difícil para mim. Então estou a experimentar ir mais vezes ao ginásio, estou a fazer mais cardio. Além de que eu sei que é melhor fazer mais musculação para perder peso rápido, mas neste momento da minha vida sinto que não consigo ter um regime estrito de musculação, então pois estou a fazer mais cardio. Estou a tentar sair a fazer mais passeios fora de casa, para ter um bocadinho extra de movimento. Então, esse é o plano, mas não estou registrado porque não sei se é produtivo registrá-lo. Vou ver primeiro se consigo, e se vejo que está a ir bem, já adiciono ao objetivo. Mas isto assim, depois tenho uma bucket list de coisas que quero fazer, que todavía não pensei exatamente o que vou fazer. Quero todavía fazer o curso de falconeria, mas tenho que encontrar uma data que seja boa para mim. Na que aí vai um curso de falconeria, mas tenho a bucket list que todavía não sei muito bem, que vou meter aí. Tenho a lista de leitura porque já levo 3 livros este outono, desde que comecei a organizar o novo diário. Meti-me aqui uma segunda página porque se calhar necessito espaço, todavía não sei, e se não, posso utilizá-la para outra coisa. Depois aqui vou meter o vision board. Honestamente, todavía não o fiz, única e exclusivamente porque tenho uns collages no Canva que eu fiz no Pinterest e quero imprimi-los, mas quero imprimi-los a cor e não sei se vai ser super caro imprimir tudo, assim que continuo a refazer os collages para optimizar o espaço e as imagens que eu realmente quero. Estou a tardar muitíssimo tempo, mas estas 2 páginas vão ser um vision board. Depois estou a pensar fazer uma sessão de afirmações positivas. Todavía não tenho claro se vou fazer, mas pode ser perfeitamente que faga. E tenho que dizer-vos que este kit de scrapbooking trouxe com ele este caderninho, que honestamente é muito lindo, mas é muito pequeno para as coisas que eu uso os cadernos. Tenho experimentado cadernos pequenos e acabo não utilizando-os porque são muito pequenos e gosto mais de ter espaço para escrever. Mas tive uma ideia que acho que é muito boa outro dia. É que este vai ser o meu caderno de pequenas e grandes vitórias. Fiz um bocadinho de decoração e decidi que vou a escrever as pequenas vitórias diárias. Então tenho aqui, por exemplo, mas só levo 2 dias porque comecei faz 2 dias. Comecei a aprender chinês, saí de casa para caminhar, fiz um treino no ginásio, comi um pequeno almoço saudável, lavei os pratos, as pequenas coisinhas e vitórias que vamos fazendo, porque sinto que às vezes é tão fácil deixar que ganhe o crítico interior e ter esta vocezinha dentro que está a gritar-nos que estamos a fazer mal as coisas, que não estamos a fazer o suficiente, que temos que fazer mais. Sinto que vai ser uma coisa positiva, reforçar as pequenas vitórias, os pensamentos positivos. Acho que me vai ajudar. Mas já veremos ao longo do tempo como vai a evoluir o pequeno caderno de vitórias. E isto é tudo. Quando tenha o vision board feito, já podemos fazer uma atualização e falar mais disso. Honestamente, eu não era muito fã desse vision board, mas a minha psicóloga recomendou. E eu tenho um de fundo de ecrã no PC, mas sinto que não utilizo o PC suficiente, não estou particularmente a olhar para o fundo de ecrã no dia a dia, então acho que vai ser melhor experimentar a tê-lo pois em papel e poder abri-lo e olhar diretamente. E também o fato de fazê-lo com as minhas mãos, estar a recortar, colar as costinhas, decidir onde vão, fazê-lo tudo mais físico, acho que também vai ser uma experiência distinta que fazê-lo digital, porque nunca fiz um físico, sempre fiz os vision board digitais, e sinto que se calhar por isso também não foram assim super úteis para mim. Mas isso é tudo por hoje. Muito obrigada por ver o vídeo até o final, espero gostaram. Deixem-me saber nos comentários como estão a organizar-se, preparar-se para os seus próximos objetivos, projetos e coisas que querem fazer na vida. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!